Olá, estamos programando para esse ano, agora no mês de maio, uma ida para a Grécia, a terra que eu nasci, onde eu pretendo comemorar os meus 63 anos de vida. Eu convidei alguns amigos através das redes sociais para que nos acompanhem, nessa viagem. É uma ótima oportunidade de a gente conhecer a Grécia, o berço da civilização ocidental, onde a gente ouviu todas essas histórias dos deuses, dos sábios, as filosofias, os mitos, as mitologias e essas coisas maravilhosas. Então, uma grande oportunidade de a gente estar junto com um grego, alguém que é de lá, e nós vamos aproveitar no dia 11 de maio para festejar o meu aniversário na ilha de Santorini, onde nós vamos estar aportando nesse dia. Então, a viagem será de 6 de maio a 19 de maio, e as informações você pode ver no site www.greciasempre.tv, que você está vendo aí no seu monitor nesse instante. O tema que nós escolhemos para conversarmos hoje, começo e recomeço, ainda tem a ver com a experiência que aconteceu recentemente comigo e que fez com que eu tivesse tempo, chance, oportunidade para fazer reflexões necessárias. Reflexões estas que, infelizmente, nós nunca as fazemos enquanto estamos bem. Nunca as fazemos em função de outras prioridades. Deixamos passar porque tudo é mais importante do que aquilo que é verdadeiramente necessário para a gente fazer, Como já dissemos, ninguém procura médico quando não está sentindo absolutamente nada. Poucas pessoas têm a consciência de fazer os seus exames profiláticos. E a vida, que é a única coisa real que nós temos, já falamos em outras oportunidades sobre as nossas realidades, podemos afirmar com toda certeza, com toda convicção, de que apesar das nossas crenças, apesar de tudo isso aí que a gente lê, que terceiros nos passaram, o legado dos livros, a nossa realidade é esta que nós vivemos. Eu posso estar aqui nesse momento interagindo com vocês, eu num estúdio de televisão, olhando para uma câmera, interagindo com vocês que estão nas suas casas, em diversos lugares do mundo, mas esta é a nossa realidade. Isto é real, isso é verdadeiro. Muita gente diz que isso é um mundo de Maia, o mundo da ilusão, mas é a ilusão que nós temos. É uma ilusão que nós podemos tocar, é uma ilusão que nós podemos ver, é uma ilusão que nós podemos sentir. E muitas vezes, ou na maioria das vezes, principalmente nós, espiritualistas, os que buscam alguma coisa além, deixamos de perceber ou de dar valor a esta ilusão, entre aspas, a qual vivemos, para darmos espaço, darmos oportunidade, darmos asas à imaginação, a teorias, a elucubrações, a filosofias, a coisas que jamais poderemos provar enquanto estivermos aqui em corpo físico. Eu não quero filosofar, eu não quero entrar muito em coisas além da imaginação, porque o tema vai estar mais focado em começos e recomeços, Mas, voltando ao tema, que é a nossa realidade, nós deixamos de dar valor a isso que nós chamamos de ilusão
e começamos a procurar outras coisas que são muito mais ilusórias. E quando a gente percebe, ou às vezes é tarde, ou às vezes não há mais tempo, ou desanima. Então, o que fazer nessas questões? Vamos para o meu caso. Desde o dia 29 de dezembro de 2013, assim como em algumas outras oportunidades da minha vida, houve um fato que me colocou no limiar entre esta realidade, ou esta ilusão, com as interrogações ou a grande interrogação, né? Em outras ocasiões eu disse, porque algumas vezes na minha vida, principalmente nos últimos, com maior potencialidade nos últimos 20 anos, eu dormi de um jeito e acordei de outro. Acordei diferente. Acordei com uma nova visão sobre todas as velhas coisas. Mas aí é coisa interior, vocês vão dizer, é coisa de cada um, o seu momento de despertar, todas aquelas filosofias, todas aquelas respostas que todos nós temos, né? Mas desta vez foi algo bem diferente. Foi algo bem diferente porque aquele momento tão temido por todos nós, temido por quê? Porque todo desconhecido é temido, né? Ainda ontem eu conversava com meu querido amigo Jaime Dalmau, e essas oportunidades, quando a gente pode conversar com pessoas esclarecidas, com pessoas que não gostam de conversar futilidade, pessoas que já não toleram a mesmice, que não perdem mais seu tempo com coisas inúteis. Então, a gente tem que aproveitar esses momentos de riqueza para nos enriquecer um pouco mais, né? Ou então alguma coisa, né? Porque nós somos todos iniciantes. E a gente tem percebido que esses momentos tão imprescindíveis para nós fazem com que surjam oportunidades que talvez não sejam repetidas. Não tenhamos oportunidade de vivenciá-las novamente. Então conversávamos exatamente a respeito desse limiar. E Jaime me dizia, isso, o medo do desconhecido. Porque ele teve uma situação igual, quando foi muito mais, foi contundente, né? Quando um médico disse ao meu amigo Jaime, infelizmente você tem apenas 1 ano de vida, né? Numa certa ocasião. Esses anos já passaram, ainda bem. Então eu perguntei a ele, o que você sentiu? Ele disse que sentiu uma grande tristeza. Eu falei, você sentiu essa tristeza por quê? Tristeza por você deixar esse mundo? Tristeza pelas pessoas que você vai deixar? Tristeza por quê? Eu falei, não sei explicar a tristeza, porque talvez isso tudo e mais o desconhecido. Eu falei, me fala um pouco desse desconhecido. Porque ele fala que todo desconhecido assusta, né? Eu falei, espere, que ele fez uma analogia com a viagem. Se eu faço uma viagem para a Europa, ele disse, eu estou indo para o desconhecido, então eu tenho que ter uma quê de preocupação. Mas aí eu disse, veja só, Jaime, é diferente. Você vai para um desconhecido, vai para a Europa, por exemplo, está certo, é desconhecido, mas lá tem pessoas, lá tem um mundo como a gente está vivendo aqui agora. Se fala em outra língua, mas é tudo físico, é tátil, como nós estamos fazendo agora. E aí? E quando você chega nessa outra porta, que é a do desconhecido? Já falamos aqui
em outras oportunidades, nossa, todo esse tempo já estamos estando falando sobre isso, sobre essa questão se existe alguma coisa do lado de Iná ou não. Essa grande dúvida. Então, durante a nossa vida, nós vamos buscando respostas. Buscando respostas, batendo em portas, trilhando caminhos, e o tempo ao qual nós estamos limitados nesse mundo tridimensional, nesse corpo físico também tridimensional. Vocês estão vendo que eu não estou querendo extrapolar entrar em esoterismo, exoterismo e nem em espiritualismo, digamos assim, para a gente poder tentar manter os pés no chão para conversarmos a nível aqui terra. Então nós ficamos sempre nessa dúvida. O que eu faço? Como é que é a vida do lado de lá? A gente lê dezenas de livros, a gente assiste filmes, a gente se encanta, a gente sonha, a gente começa a divulgar verdades que não são nossas, mas que fulano, que Beltrano divulgou, então deve ser verdade, porque é uma pessoa de renome e tal. E assim nós vamos perdendo tempo, e chega um dia, como chegou para mim, chegou para muita gente, vai chegar para muita gente, onde a vida, vamos chamar de vida, não vou falar de lei, não vamos falar de religião, não vamos falar de nada, a vida, ela te dá uma oportunidade, uma nova oportunidade, digamos assim, um novo começo ou um recomeço, nós já vamos falar sobre isso. É interessante porque é um processo individual, mas que todos passarão. Passaram e certamente, essa é uma certeza, todos passarão. Alguns com consciência, outros não. Então, a vida proporcionou para mim mais um momento, só que esse foi um momento de consciência, um momento de prova final, um momento que ficou muito claro nesses dias que ainda estou, né, porque eu estou de convalescência ainda. E nesses dias que eu fiquei, sendo 4 dias na unidade de terapia intensiva coronariana, e do próprio evento em si, onde pude fazer muita reflexão, onde pude verificar o que vale e o que não vale a pena, a gente se incomodar, a gente pensar, a gente planejar, a gente sonhar nessa vida, e sair de lá com a convicção de que essa foi a oportunidade derradeira. Por quê? Porque eu sou diferente de alguém? Não. Mas sou eu que estou aqui, eu que tenho que conversar com vocês, eu tenho que passar a experiência que passei. Talvez essa experiência sirva. Logo após o evento, contrariando até as recomendações médicas, eu fiz o programa Vida Inteligente Interativo, onde eu chamei o título de O Regresso, onde eu contei o que eu estava sentindo na ocasião e o que eu tinha passado. Uns não compreenderam, disseram que eu não devia ter feito isso, porque não devia me cansar, feri as recomendações médicas, e outros me agradeceram, dizendo que o que ouviram, que o que eu havia falado,
foi muito elucidativo e fez com que, a partir daquele momento que tinham me ouvido, me assistido, mudariam de vida, mudariam de hábitos para que o que aconteceu comigo não acontecesse para eles. Tomara que assim seja, porque quando você está prostrado, quando você chega na linha divisória, quando você chega na beira do precipício, quando você fica pendurado por um fio, você faz promessas, a maioria das pessoas, as pessoas fazem promessas, juramentos, vou mudar de atitude, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, isso não vale a pena, eu tenho que me salvar, então, isso aqui, então. Passou daquilo, todo mundo se esquece disso, todo mundo se esquece. Alguns se esquecem e cedo ou tarde aquela irresponsabilidade ser-lhe-á cobrada, né? Porque a vida cobra. Em seguida, vim aqui para o Vida Inteligente, semana retrasada, e também passei para vocês, de coração a coração, que foi o título do nosso programa, onde eu passei aqui pela televisão, para os meus telespectadores, esta experiência, repetindo a experiência do interativo e mostrando também o procedimento que foi feito, mostrando como que a gente se entope, olha a analogia que estava por trás disso aqui, como é que nós nos entupimos, como é que nós fazemos a nossa aterosclerose, como é que nós endurecemos as nossas veias, como a gente acaba com o nosso coração, como a gente dificulta a nossa circulação através dos nossos hábitos. Nós estamos falando de coração aqui, mas nós vamos entupindo o nosso ser, a nossa vida, o nosso dia a dia, esse corpo aqui, com todas essas coisas das quais convivemos, com as quais convivemos diariamente, né? Nós convivemos conosco, nós convivemos com o nosso entorno, nós convivemos com o nosso ambiente de trabalho, com a poluição, com o problema dos outros, com a mídia, com as nossas crenças, com a nossa alimentação errônea, com os nossos hábitos. E a gente acha que existe alguma coisa muito mágica, alguma coisa muito divina, os nossos protetores, os nossos isso e aquilo, que cuidam disso para nós, né? Basta que a gente entoie um mantra, basta que a gente acenda uma vela, basta que a gente leia um decreto e o resto fazem por nós. Não é assim, não é assim. Eu achei que fosse assim por muitos e muitos anos, achei. Acreditei muito nisso, né? Então chega um momento que essa poluição, seja de pensamento, seja de mágoas, seja de ações, seja tudo, vai te endurecer as artérias, vai te endurecer o coração. As pessoas não dizem, aquela pessoa tem um coração endurecido. Vão forçar os seus órgãos internos a trabalharem mais para eliminar essas toxinas, tanto da alimentação como as de outra ordem. Os seus pulmões, suas cordas vocais, que falam tantas coisas boas e não boas, né? A sua mente, esse grande HD, que tem que processar milhares de informações. Então, um dia, quando você menos espera, alguma dessas partes aqui, ela satura. E ela, em saturando, como é um aparelho que depende de todas as peças, você se prostra. Alguns têm sorte, como eu tive. Outros nem tanto, porque repetindo, o médico que me atendeu disse que o senhor tem muita sorte,
porque mais da metade que teve o que o senhor teve não chega no hospital, não tem tempo de chegar no hospital, fica pelo meio do caminho. Eu cheguei, sabe-se lá por que eu cheguei, né? Sabe-se lá por que minha história não se encerrou ali? Porque o caso foi muito sério. Tanto fisicamente, o entupimento total, 100% de uma artéria coronária, né? O que gerou uma necrose no meu músculo cardíaco e que, dependendo do tempo de ser socorrido, tudo, isso pode gerar danos maiores, insuficiência, óbito e tal. E aí ter-se-ia acabado a história. Em se acabando a história, não sei, né? Não sei. Não sei o que teria acontecido em se acabando a história, eu sei. Né? Se acabasse a história, se eu estivesse em algum lugar que exista após isso aqui que nós estamos fazendo aqui, eu estaria, certamente eu estaria, e digo aqui cara a cara para vocês, se existir e eu estivesse lá, eu estaria extremamente chateado, com consciência, né? Mas extremamente chateado, e falando para mim mesmo, puxa vida, eu tive tantas e tantas oportunidades de fazer em vida aquilo que eu quis fazer. Tantas e tantas vezes eu tive a oportunidade de pedir perdão para as pessoas às quais magoei. Isso é de cada um. Vamos esquecer filosofias. Estou falando como ser humano normal que eu sou. Eu ainda tenho muita gente que eu gostaria de pedir perdão. Tem muitas pessoas que eu gostaria de perdoar também. Tem muitas ações que eu gostaria de fazer e recebi uma nova oportunidade. É um começo, um recomeço? Já vamos dar uma explicação sobre isso já já. Então eu estaria muito incomodado do lado de lá. Podem ter certeza disso. Por outro lado, esta experiência, não sei se eu falei na vez anterior, não importa, o que vale é o que eu vou falar agora. Ao mesmo tempo me chamou a atenção o fato de eu ter ido no limiar do precipício, na linha divisória, e não ter sentido absolutamente nada, nenhum receio, nenhuma preocupação, nenhum medo. Eu me surpreendi. Porque você só pode ver como é que você se porta quando você está realmente... se apareceu o lobisomem, o que você vai fazer? Eu vou encarar ele. A outro, eu vou correr. Ninguém sabe o que vai fazer. Aí o lobisomem aparece e você sabe o que você vai fazer. E para mim aconteceu isso. E com o resultado, eu me admirei com o resultado. Porque eu fiquei totalmente indiferente. Se eu não estivesse aqui, nesse momento, conversando com vocês, não tem diferença nenhuma. Não tem diferença nenhuma. Não senti absolutamente nada. De medo de nada. Nada. Uma outra questão muito importante é que depois do dia 29 de dezembro de 2013, eu não sei definir ainda se para mim foi um começo ou se para mim é um recomeço. Se eu chamar isso de recomeço, eu corro o risco de repetir algumas coisas que provocaram o que aconteceu comigo. Se eu considerar um começo,
aí acho eu, começo isento de tudo, começo um novo aprendizado, ouço mais as pessoas corretas, busco com a consciência, com o conhecimento e com a pequena sabedoria que eu tenho, focar em coisas que realmente vão me dar condições de bem-estar, condições de saúde, a adequação alimentar correta, os hábitos, os pensamentos, as ações, coisas assim. Hoje, depois de 29 de dezembro de 2013, vejo tudo de forma diferente. Tudo de forma diferente. Não tem mais. Hoje sou um homem sem sonhos, sem projetos. Tenho projetos? Tenho, claro. Mas eles não têm a mínima importância mais para mim. Não tem. Os sonhos também não têm a mínima importância mais para mim. Essa vida e uma eventual outra vida também não tem a mínima importância. Mas eu sinto que ainda sou necessário, vamos dizer assim, todos nós somos necessários, todos, sem exceção, porque eu venho com uma nova consciência agora, né? Uma nova consciência, que pode ser que sirva de exemplo para algumas pessoas atentas, para algumas pessoas isentas de julgamentos, para algumas pessoas verdadeiramente amigas, para algumas pessoas verdadeiramente espiritualistas, para algumas pessoas verdadeiramente empenhadas numa causa maior, mesmo que essa causa maior não seja nada além, nossa, que já é fabuloso, né? Do que um convívio harmônico, fraterno, de paz, de amor, na sua própria família, na sua cidade, no seu entorno, no seu trabalho, para que com isso, como as pequenas bolhas de sabão, possa um dia disseminar e esse mundo que a gente vive, esse lindo planeta azul, possa realmente um dia ser um planeta rosa, né? Um planeta que vibre amor, né? Porque ele é lindo, lindo, lindo. O planeta Terra, vocês estão cansados de vê-lo de fora, através das imagens dos satélites. Os mares, sua natureza, essas coisas maravilhosas. Então, puxa, o que falta? Falta uma condição humana. E a condição humana quem são? São os outros? Não, somos nós. Os outros somos nós. Cada um de nós é outro. Então, já cansamos de dizer. Cansamos, não vamos cansar nunca. Tudo começa por nós, o começo, tudo começa por nós. Todo recomeço é através de nós, para que a gente possa mudar essas condutas. Então essa transformação que ocorreu e ainda ocorre comigo, porque eu tive o meu renascimento, sei hoje o que vale a pena, sei hoje o que não vale a pena. O programa Vida Inteligente Interativo já poderia ter começado, mas ainda está na minha análise, na minha percepção, aguardando a intuição mais adequada para ver qual será o rumo dele, do Vida Inteligente Interativo, aquele programa diário, ao vivo, às 10h30 da manhã, de segunda a sexta. Como fazer com que ele seja mais adequado, o mais útil para as pessoas, né? Então eu quero ouvir mais as pessoas, eu quero que elas sejam mais interativas, para que todos nós realmente possamos interagir. Somos todos mestres, e em sendo mestres devemos ouvir
uns aos outros, assim como devemos ouvir a nós próprios. Mas sempre o nosso outro, que é o nosso espelho, tem a palavra, tem a chave, tem o momento, tem o ato, tem a ação que nós necessitamos às vezes para que venha o nosso insight. Então, muito em breve, provavelmente não, vai ser na segunda semana de fevereiro, nós estaremos voltando com o Vida Inteligente Interativo, tenho certeza que num novo formato, né? Por outro lado, vamos continuar com as nossas reuniões quinzenais, nossos encontros quinzenais, da série Mosaicos do Novo Ciclo, onde a gente leva informação nova, que cada um deve pesar, cada um deve discernir, cada um deve aproveitar aquilo que sentir que seja útil para si. Bem, tendo acontecido tudo isso comigo, e que provavelmente aconteceu com muitos dos que estão nos assistindo hoje, nós temos então a oportunidade de largar tudo e começar. Eu tive nossa, foi maravilhoso isso, maravilhoso. Depois que eu desci da angioplastia, que é quando te colocam uma coisa na veia, na artéria femoral e vai até o teu coração para verificar como está, para desentupir, para aspirar, para colocar isso aqui e tal. Depois que eu desci desse procedimento, eu ainda estava me sentindo mal, e eu contei já para o nosso irmão Jorge, ele deu uma explicação, e no primeiro programa com ele nós vamos voltar a falar sobre isso, que é muito importante. Nós vamos falar, já chamo a atenção de vocês, podem ir se programando. Provavelmente vai ser 6 de fevereiro, né? 6 de fevereiro próximo. Não, 6 de fevereiro. Nós vamos falar sobre o aspecto oculto do coração. Oculto, eu creio que nunca se falou isso na televisão. O que está por trás? Né? Em oculto. Né? E assim que eu fui lá, voltei para o pronto-socorro, enquanto não abria vaga na UTI, eu me senti mal, estava me sentindo mal. E em dado momento, o mal que estava em mim resolveu sair. E foi um estrago naquele pronto-socorro lá. Coloquei tudo para fora naquele pronto-socorro. Não sei como cabia, como é que tinha tanta coisa dentro de mim. E o que eu chamo a atenção, porque serve isso, nossa, a lição disso é maravilhosa, né? Pelo menos na minha percepção, no meu ponto de vista. Depois que eu coloquei para fora tudo aquilo que estava aqui dentro, que eu fiquei impressionado como é que eu podia estar com tudo aquilo dentro de mim, porque eu não tinha condição de ter aquilo, eu não tinha ingerido quase nada, tudo isso aí e tal. Eu tinha passado a noite numa poltrona no hospital com a minha mãe, na Santa Casa de Misericórdia em São Paulo. Bem, depois que eu coloquei aquilo para fora, eu fiquei maravilhosamente bem. Poucas vezes na vida me recordo de ter me sentido tão bem, muito melhor do que eu estou nesse momento falando com vocês. Como eu já disse para o meu irmão Jorge e para algumas outras pessoas que eu compartilhei a história, naquele momento, apesar de recém-chegado da angioplastia, com um stent no meu coração, com o catéter ainda pendurado na minha femoral, me senti maravilhosamente bem.
Senti que ali joguei para fora todo o mal que existia no meu corpo. Tudo aquilo que me fazia mal. Então esse processo que se iniciou para ter um fim, ou seja, esse processo pelo qual eu passei era para ter sido o fim. Não foi, a vida resolveu assim, mas era para ter sido o fim. Como não foi o fim, por razões que não se sabe, né? Mas era para ser. Então aquilo que estava reservado para ir junto, não podia mais ficar. E aí foi essa eliminação. E nós vamos dar essa explicação do que foi. Em assim sendo, limpando todo o meu corpo físico, daquilo que não pertencia mais a ele, isso também eu entendi que deva ser feito e está sendo feito a outros níveis. Que outros níveis, ô grego? Você não ia falar de esoterismo, não estou falando nada disso. Outros níveis de conduta, outros níveis de ação, outros níveis de comportamento, outros níveis de percepção. Assim como o meu corpo foi limpo fisicamente, de 29 de dezembro de 2013 até hoje, comecei um processo de limpeza de outros níveis. Que outros níveis? Já falamos, né? O nível do coração. O coração ele tem que ter menos carga agora, porque só tem 62% da capacidade dele. Então não posso ter incomodação. Quem é que me faz incomodação? Você me incomoda? O outro incomoda? O vizinho incomoda? O chato me incomoda? Não. Só me incomodar se esse incômodo estiver em mim, né? Como nós estamos aqui falando todos esses anos. Então, nada pode mais me incomodar. Assim, meu coração, com 62%, ele vai ser um coração saudável, desde que esse órgão aqui, o estômago, os intestinos, também recebam coisas saudáveis, que possam ser bem processadas, que possam ser bem aproveitadas e que tragam nutrientes saudáveis para distribuí-los a todos esses outros órgãos que estão ávidos aqui esperando por essas coisas. Inclusive o próprio coração, que bombeia o sangue e assim por diante, sem sobrecarregar fígado, essas coisas todas. Da mesma forma, ambientes mais saudáveis, mais ar livre, mais campo, mais mar, mais respiração saudável. Por quê? Exatamente porque esse corpo necessita oxigenação. O cérebro funciona, os neurônios são alimentados por oxigenação, por eletricidade, por impulsos. Então isso tudo, puxa, por que eu não fazia isso antes? Por que a gente não faz isso antes? Por causa da ignorância, da teimosia, da preguiça. Não vou fazer isso agora não, isso eu vou fazer depois. Às vezes não dá tempo. E assim, sem radicalismos, aliados também à medicação, né? A medicação que estão tomadas, tem que ser tomadas. Você passa então a viver um novo começo. Eu prefiro chamar de novo começo, não de recomeço. Novo começo. Recomeço seria começar novamente. Esse novo começo é diferente. Porque recomeçar
te dá a impressão de que você vai continuar uma coisa, começar de novo uma coisa que ele traz sequelas, ele traz coisas antigas, e não é o caso aqui. Um novo começo já é diferente. Um novo começo é você partir com nada, você partir nu, da mesma forma como você chegou no mundo, chega aqui de novo e começa a constituir o seu novo guarda-roupa. Então, esse momento que me chamou a atenção, esse momento de impotência total, eu estava bem, eu tomei meu banho, eu fiz a minha barba, um dia lindo de sol, eu botei a roupa e de repente, de repente aquele bem-estar começa a se transformar em algo que você não gosta, que não lhe faz bem, que você não se sente bem. E aí, quando você chega até onde você tem que chegar, se houver tempo hábil, claro, né? Você constata que você é uma peça fragilíssima. Que toda aquela sua empáfia, todo aquele seu orgulho, toda aquela sua prepotência, o seu bem-estar, a sua imortalidade, porque eu disse para muitos amigos, eu achava que eu era imortal, né? Mortais são os outros, eu sou imortal. Não tem nada disso, não é porque eu sobrevivi que eu sou imortal, né? De imortal não tem nada. Aí você chega lá e você percebe que você depende de pessoas. Você depende de aparelhos para continuar vivo. Você depende de comprimidos embaixo da língua. Você depende que te abram sua virilha. Você depende que te enfiem coisas para limpar as tranqueiras que você encheu seu coração, que entupiu o fluxo normal da vida no seu corpo. E aí você vê que você é impotente, não pode fazer absolutamente nada. Nada, nada, nada. E aí é a hora que todo mundo fica humilde, a hora que todo mundo invoca tudo que tem de direito, principalmente aquilo que você não acredita, né? Tudo aquilo lá. E aí que vem a grande constatação: eu não sou absolutamente nada. Oh, mas não se deprecie. Não estou falando sobre aspecto filosofal. Nós somos fragilíssimos. Não pensem vocês de que nós somos essa fortaleza, que achamos que nós somos assim, que podemos fazer tudo o que quisermos e que nós não vamos pagar preço nenhum por isso. Vamos pagar o preço. Às vezes o preço é barato, às vezes o preço é altíssimo, às vezes o preço é impagável, mas nós pagamos. O importante é que se você se salva, se você consegue passar por isso e tem chance de um novo começo, o importante é que você agradeça a vida pela nova oportunidade que te dá. Mas tenha absoluta certeza não existe, tenha certeza, assim como eu tenho certeza agora, de que Dona Vida deu a chance. A segunda eu não vou te dar, não. Ou você muda, ou você se transforma, ou você é aquilo que você vive, aquilo que você fala, aquilo que você respira e aquilo que você come, tudo isso saudável,
ou então eu vou te cobrar. E o preço disso chama-se, aquilo que vocês sabem, a palavra de 5 letrinhas que todo mundo tem um pavor incrível. Ah, mas eu não tenho medo da morte. Tudo bem, não precisa ter medo da morte, porque você não deu de cara com ela. Pode ser que você não tenha realmente. Mas fica a pergunta, fica o questionamento, fica a dúvida. Se terminar tudo ali, maravilha. És pó, ao pó tornarás, Lavoisier, é isso. Não, sei lá como é que é. Tudo se transforma, né? E se existir alguma coisa do lado de lá? E você não puder fazer nada? Assim como ninguém fez nada até hoje, do lado de lá para cá? E aí? Como é que fica? Já pensou? Você está... O mundo está aí, eu estou aqui dentro do estúdio hoje, né? E eu enxergando tudo, mas não podendo me comunicar com ninguém. Vendo meus amigos passar, meus parentes, aquelas pessoas que eu magoei, aquelas pessoas que eu amei, tudo aí, não posso fazer nada. E aí? Essa que é a tortura maior. Então, não me espere. Interessante que eu tinha feito uma crônica antes de acontecer esse evento, olhando todas aquelas pessoas na ortopedia da Santa Casa de Misericórdia em São Paulo, onde minha mamãe estava internada para fazer operação do fêmur. E eu percebi, até escrevi no Face, fiz aquela coisa, falei, gente, aqui todo mundo é igual, os que têm dinheiro, os que não têm, o diretor da empresa, o funcionário, o de cor, todo mundo é igual, todo mundo é igual. E veja, todos eles estão inúteis aqui, inúteis em que sentido? Todos eles quebrados, todos sujeitos às mesmas coisas. Então será que você precisa se quebrar? Será que você precisa infartar? Será que você precisa sofrer para poder descobrir que o bem-estar, a saúde, a harmonia são os maiores dons que um ser humano pode ser portador? Puxa vida! Puxa vida! Eu espero realmente, eu falo para mim mesmo nesse instante aqui, eu espero que essa lição tenha servido realmente para mim. Porque, nossa, ao longo da minha vida, só esse tempo todo que nós estamos falando aqui, eu sempre quis modificar muitas coisas, né? Muitas eu não havia conseguido, me sentia impotente para fazer isso. Agora que eu bati na trave, bati na porta, não abriram, não tem vaga aqui para você. Então, quanto tempo tem ainda? Não sei. Mas eu vou aproveitar muito bem essa oportunidade que esse novo começo que a vida me deu. Tempo de refazer tudo aquilo que eu não fiz, tempo de desenvolver o perdão, né? Tempo de colocar na prática aquilo que a gente fala, que eu falo aqui nos monólogos na televisão, pelos meios de comunicação, tudo aquilo, né? Precisava eu ter tomado esta lição da vida? Eu acho que sim, né? Porque se não precisasse, eu não estaria nem fazendo as reflexões aqui, né? Porque sempre o problema é com os outros, né? Aconteceu com os outros, aconteceu com os outros, aconteceu com os outros e nunca acontece com você. A hora que você vê que você é igual aos outros e que acontece com você também, aí uma pessoa inteligente, uma pessoa de bom senso, uma pessoa que tem o mínimo de consciência, ela vai dizer, puxa, obrigado, obrigado vida por me conceder essa oportunidade de me redimir
de mim mesmo, não para ninguém, não para mostrar para ninguém, que você só deve satisfações a si próprio. O seu juiz é você mesmo, né? Sua consciência é quem vai te cobrar, sua consciência é que vai te julgar, no bom sentido, né? No bom sentido. Porque considerando que o amor é a força que rege o universo, e eu acredito nisso, né? Ele tem que ser perfeito, né? O amor tem que ser perfeito. Então não tem nada de errado dentro do amor, né? Então você partindo nessa diretriz, rumo em sendo amor, aí nós vamos ser aquilo que nós falamos, nós vamos ser perfeitos, nós somos perfeitos, ainda não estamos perfeitos apenas, né? Mas aí nós vamos ser verdadeiramente perfeitos, vamos ser amorosos, vamos ser saudáveis, vamos enfim fazer jus a essa oportunidade de cumprir bem o nosso papel nessa tremenda peça e maravilhosa peça chamada vida, né? Então, que grande oportunidade eu tive, que grande oportunidade eu estou tendo e compartilho com vocês. Eu compreendo que o monólogo às vezes é meio pesado, às vezes é meio chato, mas como tudo isso aqui é disponibilizado e gravado, sempre há oportunidade para que se possa ouvir novamente com um novo grau de entendimento e verificar que ninguém é diferente de ninguém. Todos somos iguais, respeitada a individualidade de cada um. O que eu sinto, você sente, o que você sente, eu sinto. O que acontece comigo reverbera no todo e vice-versa. Nós temos apenas que ampliar essa percepção, nós temos apenas que zelar pela nossa saúde, pela nossa integridade, pela nossa humanidade, e nós devemos ser cada dia mais verdadeiros, cada dia mais autênticos, cada dia mais nós mesmos devemos pensar por nós, devemos seguir a nós, devemos escutar aos outros, filtrar, discernir, mas escutar muito mais a nós próprios. A vida é julgadora? Não. A vida é cobradora? Não. A vida é algo muito além do que a gente conhece ou concebe. Eu acho que a existência, a vida, é o maior enigma que já se criou. Porque vai chegar um dia que nós vamos ter entendimento disso, claro, né? Porque toda peça tem um fim, né? E o teatro da vida, o teatro da existência, um dia vai ter um fim, onde quem vai aplaudir são os próprios participantes, né? Não tem plateia, só tem atores. Então nós vamos aplaudir, mas vamos aplaudir com entendimento, com conhecimento e falar, puxa vida, que peça maravilhosa, né? Que peça maravilhosa chamada vida, chamada existência. Hoje eu tenho a compreensão plena do que é isso. Puxa, hoje eu tenho... Puxa, não encontro palavras realmente para se esse dia existir, né? É exatamente isso. Bom, não haverá, sei lá, palavras para descrever. Que esse dia será o dia da perfeição, né? O dia onde todo mundo verá só o belo, porque só existirá o belo dentro das pessoas. Então, se as pessoas estão enxergando o belo existe em tudo, né? Então é assim. Eu espero que nenhum de vocês tenha que passar por nenhum tipo de acidente, nenhum tipo de doença, nenhum tipo de reflexão forçada. Ouçam as pessoas mais idosas,
ouçam os seus médicos, ouçam os seus verdadeiros amigos, ouçam a sua intuição e sigam essas orientações. Nós estamos aqui, isso é certo, no teatro da vida, no teatro da existência, para termos um final feliz. Um final feliz. E vocês veem que as coisas se repetem porque ainda não encontramos o enredo do final feliz. Mas nós estamos caminhando lá. E tenho certeza de que todos nós teremos um final feliz. Então, se isso é um direito nosso, por que mudar o fim da peça? Por que mudar o fim da sua participação? Se ela tem que ser feliz. Toda novela termina bem, mas tem algumas novelas que alguns personagens se dão mal, né? Mas não precisa terminar a novela. Na nossa novela da vida, na nossa novela da existência, todos terminarão bem. Mas para isso é necessário que a gente abra mão de algumas coisas que a gente não quer fazer, né? Então é isso. Eu acho que esse tempo que nós passamos juntos, né, como diz o nosso irmão Jorge, nunca se desperdiça, né, porque tudo existe uma razão de ser. Eu espero que isso acrescente alguma coisa, que alguém tire algum proveito disso e que todos nós tenhamos aquilo que nos é de direito. Muita paz, muita prosperidade, muita saúde, muito amor, muita alegria, muita fraternidade sempre. E assim sendo, e eu estando bem, agradecendo todos os votos que vocês fizeram pela minha recuperação, eu deixo para vocês o meu fraterno abraço e um feliz sempre.